Excelente sua explanação. Pegando um gancho aqui, vocês viram que o fundo do progressismo ele está muito lastreado no marxismo, não é? E aí, muita gente... Você sabe quem foi Karl Marx? Você sabe quem foi? Eu creio que muitos dos que estão nos acompanhando, eu quero aqui fazer apenas um pequeno resuminho para você ter uma ideia de quem foi essa pessoa. Alguns partidos de esquerda, por exemplo, no Brasil, como o PT, como o PSOL, Rede, PDT, PCdoB, PCO, PSDB, PSTU e outros, né? Eles querem mudar o mundo com os ideais de Karl Marx. E muitos dos irmãos, às vezes evangélicos, nem sequer conhecem quem foi esse cidadão. Então, hoje, você vai aprender aqui um pouquinho, o professor Gesiel Oliveira, e vai te ensinar aqui quem foi o ícone do socialismo, tá? Deixa eu te explicar. O socialismo, e em estágio mais evoluído, o comunismo, eles se baseiam nas ideias deste nefasto ser que foi Karl Marx. Foi um filósofo e sociólogo alemão, mas que em quase toda a sua vida, né, enquanto esteve escrevendo a sua principal obra, que foi O Capital, ele esteve desempregado. Ele é descrito, inclusive, como um ébrio e até mesmo foi despejado inúmeras vezes das casas que alugava, quase sempre não pagava o aluguel. Então, veja quem é. Estou falando aqui que ele sempre foi sustentado pela sua esposa, Jane, depois você procura no Google aí, Jane von Westphalen, esse era o nome dela. Ela é descrita pela história como uma mulher trabalhadora, uma mulher alta, bonita, distinta e inteligente. Essa mulher, ela sustentou esse vagabundo aí com as teorias contra o trabalho, contra o capitalismo, contra a igreja, enquanto ele desenvolvia as suas teses contra a religião, contra a família, contra a ordem social, contra as bases principiológicas judaico-cristãs. Um cidadão que acordava perto do meio-dia e quando a sua esposa veio ficar desempregada, a situação piorou ainda mais. Marx, nesse período, viu 4 dos seus 7 filhos morrerem ainda bebês por conta da fome e da situação penosa que eles passaram a viver. E mesmo assim, ele se negava a buscar um emprego. Passava o dia todo escrevendo os ideais do alicerce do pensamento marxista, como, por exemplo, o Manifesto Comunista. Marx viu 2 de suas filhas se suicidarem diante da situação que passava. Um homem preguiçoso e que dependeu financeiramente da mulher durante 16 anos, durante os anos, o tempo em que ele dedicou-se a escrever a sua principal obra, que foi O Capital, a Bíblia dos socialistas. E ainda assim Marx traiu, olha essa, traiu sexualmente a sua esposa com a sua empregada, né? E escondeu, inclusive, a existência do filho, que nunca o reconheceu, né? Depois se negou a registrá-lo em seu nome e, por fim, deu esse filho para o seu amigo rico Engels, o mesmo que terminou a sua obra, tá? Para que ele criasse. Então, esse é Marx. Marx escreveu uma peça teatral chamada de Oulamen. Procure depois, Oulamen. Procure, você vai achar. É uma obra teatral que é uma afronta ao nome Emanuel. É uma obra satanista, em forma de poesia teatral, uma obra dita como secreta de Marx, né? E ainda sem tradução oficial para a língua portuguesa. Mas esse cidadão, ele era tão preguiçoso e ocioso que a sua filha menor, chamada de Francisca, ela morreu de bronquite por causa do descuido com seus filhos, que viviam jogados pela casa sem o devido cuidado na sua alimentação, na higiene, na sua saúde. A criança morreu logo após o primeiro aniversário. Então, veja só, Marx não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. Jane, a sua esposa, vendo que Marx não fazia nada, tomou a iniciativa de guardar o corpinho gelado da criança, daquela menina, no quarto dos fundos da casa, junto à cama do casal e das 3 outras filhas no outro quarto, para que elas chorassem então juntos até que alguém pudesse emprestar a eles um valor suficientemente necessário para acabar com aquela situação penosa.
as suas ideias, as ideias de Karl Marx, serviram para sustentar ditaduras, para alienar massas, para fomentar o ódio, a opressão, a perseguição que ao longo da história dizimaram mais de 100 milhões de seres humanos em todas as nações onde o socialismo se converteu em comunismo e ali foi implementado. E essa nefasta e diabólica ideologia, ela continua matando pessoas até hoje, em diversas nações, que ainda tentam viver nessa forma socialista, esse sistema que não funcionou em nenhum lugar, em nenhuma nação em que foi implementada. Eu me lembro que Margaret Thatcher, certa vez, disse que grama onde o comunismo pisa nunca mais cresce. Em nome da obra O Capital, na qual Marx descreve a origem, o funcionamento e a derrubada definitiva do sistema capitalista, ele deixou de lado a sua família e tudo mais foi sacrificado. Ele morreu aos 64 anos, já bastante senil, com um abscesso no coração, no pulmão. 2 anos depois da morte da sua esposa, estavam presentes no seu funeral apenas 11 pessoas. A biografia de Karl Marx e da sua vida pessoal e familiar, desde o início já revelavam que seria impossível aqueles escritos, aqueles ideais, aquela base principiológica sobre revolução de trabalhadores, tomada no poder, sobre ódio à burguesia, estímulo à divisão e lutas de classe, combate à igreja, à religião, combate ao trabalho, ao capitalismo, aquelas bases que foram escritas por um frustrado financeiramente e familiarmente, profissionalmente, né? Seria impossível aquilo orientarem o desenvolvimento de grandes nações. O socialismo é uma ideologia natimorta e muita gente continua defendendo, mesmo sem saber. Isso é resultado do que nós chamamos, um termo, digamos assim, eufemista, chama de progressismo, que de avanço e de progresso não tem nada. Genial. Essa é a minha breve participação para conhecer um pouquinho aí do que foi quem foi Karl Marx, né? A obra que ele fez e o legado nefasto, né? e malogrado que ele deixou aí para a humanidade.